A paz do Senhor, igreja. Amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 5. Os irmãos notaram aí que o pastor Eliel e a Marli não estão aqui hoje. Estão aí de férias, descansando um pouco, estejam orando pela vida deles, para que eles recebam o renovo do Senhor, voltem em paz como foram também, amém? 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas em Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas.
Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Meus irmãos, podem se assentar. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome mais uma vez, continuamos Te louvando e Te adorando, e queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que é poderosa para mudar as nossas vidas. Pai, abra os nossos corações, nos ajude a entender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio de curar, de libertar, de convencer do pecado, de salvar, enfim, Senhor. Faça tudo aquilo que está nos Teus planos, nos Teus propósitos, para essa igreja, para a vida de cada um de nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um capítulo do livro de 2 Reis, que narra essa história aí maravilhosa, uma história cheia de surpresas, revelações e muitos ensinamentos que podem transformar as nossas vidas, transformar a nossa maneira de pensar ainda nos dias de hoje. O texto menciona 3 personagens principais. Primeiro, Naamã. Segundo, Eliseu. E terceiro, Geazi. Naamã era o comandante do exército sírio, povo que havia atacado recentemente Israel e havia prevalecido. A Bíblia diz que esse homem era muito respeitado e honrado pelo seu povo, e por meio dele Deus havia dado vitórias, à Síria. E a Bíblia também diz que ele era um grande guerreiro, e pelo que vimos aqui, provavelmente muito rico também, pelos presentes que ele ofereceu a Eliseu. Porém, estava leproso. Estava leproso. Eliseu era um grande profeta de Deus, sucessor de Elias. E Geazi era o profeta auxiliar, o ajudante de Eliseu. Então, desse texto, de todo esse capítulo que nós lemos aqui, eu gostaria de estar tirando alguns princípios, algumas lições para cada um de nós nessa noite. E a minha oração é para que a palavra de Deus possa impactar o seu coração e possa mudar coisas na sua vida, Deus possa fazer milagres na sua vida no dia de hoje. Amém? Quantos querem isso? Eu quero. Diga aí, eu quero. Em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Sendo surpreendidos pelo Deus soberano. Vamos repetir juntos? Sendo surpreendidos pelo Deus soberano. Mais uma vez, só vocês. Amém. Primeira coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é que Deus é um Deus que age na terra em local e tempo definidos. É um Deus que age aqui, num determinado local e num determinado tempo. Isso fala que o nosso Deus não é um Deus distante, um Deus que nos criou e deixou ao léu, nos deixou abandonados, mas é um Deus que interage conosco, é um Deus muito pessoal, que deseja se relacionar com cada um de nós. É um Deus que não apenas nos criou, mas Ele nos acompanha, nos ajuda, se importa com cada um de nós. E vemos que isso aconteceu com a vida desses personagens aqui, o agir de Deus, e acontece conosco também. São personagens reais, de carne e osso, como eu e você. Geazi, Eliseu, Naamã, os reis envolvidos aqui, pessoas que viveram num determinado tempo, um determinado local, e pessoas que eram como eu e você. Também tinham as suas funções estabelecidas, moravam em cidades reais, que tinham um endereço definido, fixo, e apesar de todos esses detalhes a respeito da vida desses personagens, nós percebemos no final das contas que eles são apenas coadjuvantes. E que o personagem principal nessa história, o protagonista, é o Deus de Israel. Amém? Dá para se perceber isso em toda a história. E aquele que tem todas as coisas sob o seu domínio,
aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que é soberano. E nós vemos aqui, dá para se perceber a ação de Deus ao longo da história, agindo na vida de cada um dos personagens. Por exemplo, dá para perceber Deus agindo na vida daquela menina que era escrava, que estava ali na casa de Naamã, servindo, né, esposa de Naamã. Quando essa menina, num determinado dia, vendo a situação do seu senhor, diz: olha, eu conheço um profeta que está em Samaria e ele curaria o senhor se o senhor fosse até lá. Então primeiro vemos o agir de Deus, o mover de Deus na vida dessa menina. Depois nós vemos Naamã seguindo o conselho da menina, algo muito pouco provável. Alguém que era um comandante de um exército importante, um guerreiro, um valente, ouviu uma menina que era israelita escrava, estava na casa dele. Percebemos a ação de Deus nesse momento também. Depois percebemos a ação de Deus quando Deus vai até, quando Naamã vai até o rei Sírio e pede liberação, pede carta, recomendação para ir até o rei de Israel. E o rei Sírio dá essa liberação. Depois ele chega até diante do rei de Israel e acontece uma confusão. O rei de Israel entende pela carta que ele seria a pessoa que deveria curar, e ele diz: olha, eu não tenho condição de curar ninguém de lepra, vocês estão enganados. E aí nós percebemos esse engano chegando, essa conversa, esse acontecido chegando até Eliseu. De alguma forma Deus fez com que Eliseu ouvisse a respeito disso, que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele estava desesperado, porque o rei sírio havia mandado alguém para ele curar de lepra, ele não tinha condições de fazer isso. E aí Eliseu ouve isso e diz: olha, manda ele para mim, para que eles saibam que há profeta em Israel. Depois nós vemos Deus agindo também de forma milagrosa, curando a lepra de Naamã. Então aqui fica claro que quem é o personagem principal? Naamã? Eliseu? Ou Geazi? Muito menos, né? Com certeza aqui o protagonista de toda a história é Deus. Deus, ele estava trabalhando, tinha os seus propósitos, e ninguém diz a Deus, em situação nenhuma, em local nenhuma, o que ele deve fazer, como ele deve fazer e onde ele deve fazer. A Bíblia diz que ele levanta quem ele quer e ele abate quem ele quer. Ele é um Deus que não se encaixa nos nossos protocolos, nas nossas limitações e nos nossos conceitos, que são muito limitados. É um Deus que não se encaixa nisso. Ele é o centro de toda a narrativa, de todas as narrativas já escritas na história da humanidade e de todas que ainda serão escritas. Ele sempre foi e ele sempre será o protagonista de todas as narrativas e de todas as histórias. Ele governa sobre todos, sobre todas as nações. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E para nós às vezes é difícil nós entendermos isso, porque nós cremos que Deus nos deu livre-arbítrio, capacidade de escolha, e nós não entendemos bem como que Deus concilia isso com a soberania dele, com o agir dele. Como que Deus consegue fazer aquilo que muitas vezes é horrível para nós, é destrutivo, é mal? Como que Deus consegue transformar isso em bênção? Nós não temos a capacidade de entender como Deus faz isso. Nós só cremos, nós aceitamos. E nós vemos aqui Deus agindo e não se enquadrando em nenhuma das bajulações humanas. Deus não está preocupado com as etiquetas humanas, Deus não está preocupado com pompas, e Ele é um Deus que é objetivo na sua maneira de agir. Ele é um Deus que não precisa que eu diga a Ele quem eu sou, que eu apresente as minhas credenciais humanas. Ele não precisa disso, nada disso. Então, se Deus tiver que me curar, se Deus tiver que te curar, se Deus tiver que nos libertar, Deus não precisa que eu diga a Ele: olha, eu sou o pastor Volney, eu estou há 10 anos na igreja, Senhor, eu estou te servindo desde que eu me converti, eu sou pós-doutor em química e hoje eu estou fazendo teologia. Deus não quer saber nada disso. Deus só sabe assim: você é o Volney, filho, seus pais Volney e Miriam, você é casado com a Juliana, tem uma filha chamada Vitória, e você é igualzinho a qualquer outra pessoa. Amém? Eu não preciso me apresentar diante de Deus, né, com nenhuma credencial, com nada que eu ache importante, que na verdade a Bíblia diz que essas coisas não têm importância, né? Diante do conhecimento de Deus, isso tudo é refúgio. Não é isso que a palavra de Deus diz?
Então, Ele é um Deus que Ele ama todos igualmente e Ele vai agir na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Isso tem local definido e tem horário definido. Quem sabe seja aqui nesse local nessa noite? Quem sabe seja agora nesse momento, ou daqui 10 minutos, ou daqui mais 20 minutos? Né? Deus, Ele quer agir. Você está aqui para isso, né? Para receber de Deus, para louvar a Deus e para ser surpreendido por Deus. Ele é um Deus que surpreende a cada um de nós. Ele nos ama do jeito que nós somos e não de acordo com aquilo que nós fazemos. Alguns dias atrás eu fui no encontro para pastores e esposas da denominação e teve um pastor Onésimo, né, que já veio aqui na igreja ministrar, que ele disse o seguinte, que foi uma bomba, assim, foi um impacto, mas é a pura verdade. Ele disse assim: olha, todos vocês que estão aqui, só tinha pastores, né? Todos vocês não passam de pastorzinhos auxiliares do Supremo Pastor. Eu pensei, Jesus, se eu sou um pastor auxiliar de um pastorzinho auxiliar do Supremo Pastor, então eu estou bem, né? E ele disse isso, é a verdade. Nós só estamos cuidando, né, das ovelhas que Deus nos confiou, mas na verdade é dele. Ele é o Supremo Pastor. Todos os outros são pastorzinhos auxiliares. Isso não tira o mérito da função. Eu não estou dizendo aqui que não é honroso, não é uma grande responsabilidade, não é um privilégio servir a Deus como um pastor, mas o que eu estou dizendo é que diante da grandeza de Deus isso é irrelevante, insignificante. É isso que eu estou dizendo. Deus, Ele conta comigo, eu sou um cooperador, mas eu não preciso me apresentar com nenhuma credencial, até porque Ele tem todas as credenciais muito melhores do que as minhas, né? Então nós vemos que Deus ele age dessa forma, e Ele agiu dessa maneira na vida de Naamã, usando quem Ele queria para fazer exatamente aquilo que Ele queria. Muitas vezes nós achamos que a bênção pode acontecer amanhã, ou talvez daqui uma semana, e é verdade isso. Mas por que não ser hoje? Nesse local, né? Naamã foi abençoado lá, naquela região que ele estava. Aconteceu naquele dia. Deus foi movendo todas as coisas até que num determinado tempo, num determinado horário, a bênção, um milagre acontecesse. Por que não pode ser hoje, nesse local? Nesse horário? Quantos creem que pode ser? Amém? Então essa é a primeira coisa. Deus sempre age dessa maneira. Deus sempre age de uma maneira muito próxima de cada um de nós. Uma outra coisa que me chama bastante atenção aqui é que eu tenho que obedecer a Deus sempre, mesmo eu não entendendo absolutamente nada. Olha os versículos 9 a 14. Naamã entendeu alguma coisa? Nada. Versos 9 até 14. O profeta, o que ele esperava? Naamã tinha um plano, Naamã tinha uma expectativa e ele tinha uma estratégia, como todos nós fazemos. Naamã pegou, colocou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro nas sacolas e 10 mudas de vestes finas, roupas, né, de festa. E aí ele esperava o quê? Chegar ali, ser recebido pelo profeta Eliseu com honras, né? E aqui é uma descrição que ele esperava o quê? Que Eliseu ficasse em pé diante dele, invocasse o nome do Senhor, colocasse a mão sobre as áreas afetadas e assim ele seria curado. E para a surpresa dele, nada disso aconteceu. Eliseu não teve nem o trabalho de atendê-lo na porta. Eliseu mandou um mensageiro e falou: fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que a pele dele vai ser purificada. E Naamã ficou muito furioso, porque provavelmente ele entendeu isso como uma falta de respeito, de educação, como talvez muitos de nós entenderíamos. E ele diz ainda mais: olha, tem rio lá em Farfar, né? Aqui os nomes dos locais aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lá na região de Damasco, Abana e Farfar. Não poderia ter dado uns mergulhos lá? O que eu tenho que vir aqui? Por que os rios de Israel são melhores? E aí mais uma vez eu vejo Deus agindo na vida dos seus servos, né? Que dizem o seguinte: olha, meu pai, então era um homem respeitado, meu pai, eles chamam Naamã, e fala: olha, se o profeta tivesse dito para você fazer alguma coisa difícil, você não faria?
Por que não tentar? E aí, prontamente, Naamã vai e obedece à ordem do profeta, mergulha no Rio Jordão 7 vezes e é curado da sua lepra. Muitas vezes, nós agimos da mesma forma, criando as nossas estratégias, os nossos pensamentos, imaginamos que Deus vai fazer de um jeito, e Deus sempre nos surpreende e faz de um jeito completamente diferente daquilo que nós esperamos. Nada do que nós sonhamos ou pensamos acontece muitas vezes do jeito que nós planejamos. E Naamã fica muito bravo com isso, e nós ficamos também muito bravos quando isso acontece nas nossas vidas. Quando nós não entendemos uma ordem de Deus, nós ficamos furiosos. Mas o mais importante é obedecer. Ainda que você tenha ficado irritado, quando um pastor ou um amigo te deu um conselho e disse, olha, isso daí é palavra de Deus, obedeça. E você tenha ficado muito bravo, obedeça, porque a bênção está no obedecer. Amém? Então nós vemos isso na vida de Naamã, um homem que não conhecia, a Deus, e ele prontamente, depois que os seus servos falam, olha, faça isso. É simples o que ele pediu. Por que precisa ser difícil? É simples. Vai lá e faça. E aqui eu queria chamar a atenção nesse segundo ponto por 2 detalhes. Primeiro, como eu já disse, aos olhos de Deus, a nossa posição social não diz absolutamente nada. Naamã esperava ser recebido com honras porque ele era importante diante do povo dele. E para Deus isso não importa. Deus não quer saber se eu sou rico ou pobre, se eu sou influente na sociedade ou não, se eu tenho sido honrado por todos ou se eu sou desprezado, se eu sou chamado de pai ou se ninguém está nem aí comigo. Deus não está preocupado com isso. E nós vimos isso na vida de Naamã. A posição social nossa, a função que nós ocupamos na sociedade, não muda o amor de Deus por cada um de nós. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus nos ama da mesma forma, e quando Ele quer curar, quando Ele quer libertar, quando Ele quer salvar, Ele dispensa credenciais, como eu já disse. Segundo detalhe, é que a aquisição da bênção, para eu conquistar a bênção, isso pode ser muito mais simples do que eu imagino. Muito mais simples. Então, já percebeu como nós somos peritos em complicar? Nós gostamos de complicar. Você viu que Naamã, ele quis complicar o negócio. Era fácil o que o profeta tinha pedido, mas ele queria complicar. Deus, ele é sempre muito objetivo e simples nas suas propostas. Porque sempre a gente acha que nós temos que fazer alguma coisa difícil para merecermos, para alcançarmos a cura, a libertação, uma bênção. Por que sempre nós pensamos isso? Será que nós nos esquecemos que o Evangelho de Cristo fala o tempo todo da graça, do favor de Deus, que as coisas nos são dadas gratuitamente pela fé? Você já se esqueceu disso? Porque sempre nós achamos, eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, eu não vou ser abençoado. Quem disse que você tem que fazer alguma coisa? Eu tenho só que obedecer. E aqui era fácil, muito mais fácil do que Naamã poderia imaginar. O fato de ser de graça, o fato de ser pela fé, não significa que não tem valor. Ou você acha, ou eu acho, que ser curado completamente de lepra não tem valor. Alguém diria isso? Alguém que estava com a sua carne deteriorando, desfazendo, isso era algo sem valor? Com certeza não. Então o fato de ser de graça não significa que não é importante e que não é uma bênção. Nós fazemos isso muitas vezes na igreja. Olha, eu vou à igreja, eu vou fazer um discipulado, eu vou a um culto, eu venho assistir um filme, se eu trouxer alguém é de graça. E às vezes nós somos tentados a pensar assim, como na igreja tudo é de graça, então não tem valor, não preciso ir. Quando nós pagamos algo, já percebeu que a gente parece que dá mais valor? Isso é errado. Para um cristão, nós deveríamos dar valor àquilo que é de graça, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. Amém? Então as coisas de Deus são valorosas. Alguém pagou um preço muito alto por nós, e esse alguém é Jesus. Por isso que hoje nós temos acesso a Deus pela fé, pela graça, e nós não precisamos
ficar fazendo muitas coisas complicadas para sermos abençoados. Pergunta para todos nós: se os rios de Abana e Farfar em Damasco são melhores que o Jordão, por que então continuamos leprosos? E a lepra é símbolo do pecado na Bíblia. Os servos de Naamã poderiam dizer isso: olha, se os rios lá de Damasco fossem tão bons, por que você continua com lepra? Então, se o profeta te deu uma outra direção, vamos tentar, eu não é? Diga aí para o seu irmão, vamos tentar. Vamos tentar aquilo que Deus está te dizendo para fazer. Deus sempre age num local e tempo definidos. Naquele momento, precisava ser o Jordão, para que Naamã entendesse, e o próprio Deus de Israel, que havia profeta em Israel. Tinha que ser ali naquele local, e do jeito que o profeta disse. Nenhuma vírgula poderia ser mudado, e nenhum outro rio poderia ser usado para que a bênção acontecesse. Então havia necessidade de acontecer dessa forma. E talvez você precise ser curado e liberto aqui nesse lugar, para que você entenda que há Deus aqui nesse lugar, para que você entenda que há profeta de Deus nesse lugar, que há profetas de Deus nesse lugar. Amém? Talvez você já tentou em várias religiões, em vários lugares, já tentou várias estratégias, já se esforçou um bocado, já fez de tudo e ainda não deu certo. Continua com a enfermidade, continua com o pecado, continua com a situação que te faz cativo, prisioneiro. Por que não tentar em Jerusalém? Por que não tentar em Samaria? Por que não tentar no local onde a bênção acontece? A palavra de Deus diz que onde o povo de Deus se reúne, ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Nós não estamos reunidos aqui por causa de Deus? Então nós cremos que é aqui que Deus vai ordenar a bênção dele para as nossas vidas. Amém? Se os nossos métodos e estratégias são melhores do que os de Deus, por que nós continuamos na mesma situação? Se não está dando certo do jeito que eu já tentei, é um sinal que, alguém deve ter uma estratégia e uma direção melhor do que as minhas. Nós cremos que a igreja é um lugar de cura, é um lugar de bênção, é um lugar de águas vivas, como nós cantamos aqui. E mesmo que a gente não entenda todas as coisas, não entenda tudo que foi falado na mensagem, não entenda tudo que foi cantado, se nós obedecermos a Deus, se nós estivermos na hora certa, no lugar certo, se nós entendermos que Deus nos ama, independente da nossa posição social, se nós entendermos que Deus é simples e objetivo e que Ele pode fazer só enviando uma palavra de cura,